Vamos que vamos. Então vamos pro tema. O tema de hoje é o seguinte: a timidez não me permite ser quem eu gostaria de ser. O que a timidez já tirou de você? Esse tema de hoje vai servir para muitas pessoas que passaram uma infância difícil e de repente hoje não conseguem se socializar. Tem vergonha de falar em público, tem problemas de isolamento, tem pessoas que não querem ter amigos, tem pessoas que têm medo da rejeição por diversos aspectos. Isso está ligado à timidez e é disso que eu quero falar hoje. Isso também vai explicar muitos comportamentos de filhos, né? E aí quem é pai, quem é mãe também, dá para você ficar muito ligado no comportamento do filho. E isso vai explicar muitas coisas, que de repente você passa por aí e não consegue resolver isso. Mas a timidez, ela tira a oportunidade, né? Ela não permite a pessoa ser quem ela gostaria de ser. A timidez é um reflexo, né, de um constrangimento. De onde vem isso? De onde vem a timidez? E a timidez não é aquela coisa assim de tipo, eu tô com vergonha. Porque timidez nós temos, né? É natural do ser humano. Você tem um pouco de vergonha, você tem um pouco de medo de falar em público, você tem um pouco assim, puxa, mas primeiro dia de trabalho, primeiro dia de escola, primeiro dia em alguma atividade, o primeiro dia que você vai falar na igreja, por exemplo, tem gente que morre de medo de ir lá na frente. Tem pessoas que são assombradas por um versículo bíblico que diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Eu já quero desmistificar isso também. O tímido que fala na Bíblia não é aquele tipo de pessoa que tem medo de falar em público, mas sim aquelas pessoas que têm muito talento, né, que tem ferramenta nas mãos e de repente não quer fazer. Está relacionado a isso, mas não quero entrar nem na vibe religiosa. Só estou dando um exemplo para vocês entenderem melhor como é que funciona isso. Então, a timidez, ela é natural para nós seres humanos, meros mortais, né? A timidez, ela faz parte do nosso cotidiano e de repente a gente relaciona isso com um pouco de medo. Mas eu tô constrangido, sei lá, eu me sinto, eu tenho um pouco de timidez. Imagina aquele departamento que tem 50 pessoas e todo mundo para porque você acabou de chegar e alguém vai te apresentar. Ai, caramba. Oi, gente, você fala assim, né? Oi. É claro que tem gente que já é mais extravagante, já chega lá, e aí, galera, beleza e tal, uhul, tamo junto, né? Mas são poucas pessoas que vão fazer esse tipo de apresentação, vai se apresentar com essa leveza. A maior parte de nós vai ter um pouco de vergonha, um pouco dessa timidez de chegar lá no meio do público, fazer novas amizades, até porque quando você chega num ambiente desconhecido, onde há muitas pessoas, você fica com medo, você fica com um pouco de medo até da rejeição, de como as pessoas vão te tratar, de como elas vão se comportar, de como é que elas vão te tratar no fim das contas. Agora, se é natural, qual é a preocupação? A preocupação é até onde isso tem uma interferência direta na sua vida, na sua qualidade de vida. Porque tem pessoas que não conseguem de verdade, ela não consegue de jeito nenhum fazer amizades, ela prefere ficar isolada. Tem pessoas que ela vai para uma festa, vai para um lugar e ela baixa a cabeça e fica quieta. Ela não vai se expor de jeito nenhum. E isso acontece hoje com muitos adolescentes, mas muitos mesmo. E aí, então, isso pode explicar diversos comportamentos, diversas situações onde adolescentes se transformam em jovens e continuam passando por essa situação. Tem adolescentes e tem jovens que dentro de casa ele é uma coisa, quando está fora de casa, quando está com um amigo, quando está em liberdade condicional, Eu vou explicar o que é liberdade condicional em casa. Quando ele tem essa liberdade dentro de casa, quando ele não tem essa liberdade dentro de casa, mas fora é uma outra criança, um outro jovem, você percebe que existe alguma coisa naquele ambiente que deixa ele completamente diferente daquilo que ele gostaria de ser. Então a timidez, que não permite a pessoa ser o que ela gostaria de ser, faz com ela um aprisionamento. E é disso, então, que se faz preocupante a timidez. É necessário que essas pessoas tímidas saibam que
é muito importante que essas pessoas que passam por isso entendam de onde vem isso. Até porque ela não consegue ter um bom convívio, né? Ela não consegue falar com pessoas, dialogar com pessoas comuns e muito menos falar em público. Essas pessoas que têm timidez extrema, vai chegar na fase adulta, ela não quer se relacionar porque ela tem medo do que os amigos possam fazer. Ela tem medo da rejeição das pessoas, que as pessoas a rejeitem. Ela tem medo de ter amigos. Olha isso, cara. Ela tem medo, a pessoa, né, excessivamente tímida, ela se sente pior do que os outros. Então, ela sempre vai ter alguma coisa que vai prender e vai dizer, eu não vou passar por isso, porque eu sou inferior a essas pessoas. Por mais intelecto que tenha, mais inteligente, mais a beleza, ela sempre vai ter alguma coisa que ela quer melhorar o tempo todo, que ela quer mudar o tempo todo. E isso é muito ruim, porque as pessoas que são tímidas nessa qualidade, ela sempre vai se achar a pior pessoa do mundo, mas a pior, sempre pior do que os outros, né? Deixa eu arrumar meu cabelinho aqui. Agora, a timidez, o que é a timidez e de onde ela vem? A timidez é um reflexo de algum constrangimento que aconteceu na infância. É o reflexo de um constrangimento ou de uma apreensão, né, que algumas pessoas sentem quando se aproximam de outras. Ou quando são abandonadas, ou isso é a resposta de um medo. A resposta vem através de crises de ansiedade, a resposta vem por diversos pontos. E os tímidos muitas vezes apresentam uma baixa estima, uma baixa autoestima, né? Uma baixa autoestima muito grande. Ela sempre vai olhar e vai ver o patinho feio. Ela sempre vai olhar e vai ter medo, né, dessa rejeição, enfim, das pessoas não aprovarem ela. Mas o que acontece? De onde vem isso, Gilson? Isso vem de diversos pontos. Antigamente não se falava de bullying, mas o bullying é uma das características muito... que tem muita influência sobre esse tipo de situação. O que é de onde, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um caso que eu conversando com a pessoa, eu vou tirando informações, óbvio, e ela começou a contar pra mim sobre essa timidez que atrapalhava ela. E aí ela dizendo pra mim, pô, isso está relacionado à infância, é óbvio. Então isso pode ser um pai truculento, um pai muito ignorante, um pai que exigia demais, um pai que... Você olha hoje pessoas que são perfeccionistas. O perfeccionista, ele sempre quer provar alguma coisa pra alguém. E esse alguém pode estar oculto, mas o perfeccionista sabe para quem está querendo provar isso. O perfeccionista, ele vem de uma coisa onde foi exigido muito daquela pessoa e ela tem um medo muito grande de decepcionar aquela pessoa, certo? Eu tive casos vou citar alguns casos que não tem está relacionado ao assunto, mas um jovem menino, né, que ele começou a se relacionar com outros homens, mas ele procurava no estereótipo desses homens a figura do pai. Porque o pai era muito exigente, era um pai que ele esperava muita atenção do pai, ele esperava que o pai para ele fosse o porto seguro e nunca foi. E de repente ele começou na fase da sua jovialidade, esse garoto ele começa a procurar em outros homens a figura paterna, né? Isso acontece, né? Acontece muito. Tem outros que vão procurar dentro do seu relacionamento ser pai ou mãe do cônjuge. Isso acontece muito também. Tem pessoas que vão tentar aplicar essa ideia de, seja a minha mãe, por exemplo, eu vou pensando aqui, vou pensando em diversas situações. Por exemplo, eu estava assistindo um filme esses dias e no filme estava passando olha os efeitos sonoros.
As maritacas não deixam eu falar, elas querem falar mais do que eu nas lives, meu Deus. Eu assistindo um filme e eu via... era de um super-heróis meio rebelde e tal. Ele procurava uma mulher, o super-herói Bam Bam Bam, ele sempre procurava uma mulher, ele era apaixonado por essa mulher, e quando ele tinha os encontros com essa mulher, ele pedia para essa mulher dar a mamadeira para ele ficar como se fosse um bebê no colo dela, mamando no seio dela, né? E não tem conotação maliciosa sexual. Ali era a carência dele de uma situação que talvez ele esperou a vida inteira e nunca teve. Esses pais truculentos, né, vão fazer uma marca nos filhos, e muitas vezes esses filhos vão ser reprimidos dentro de casa, e isso acontece muito do primeiro até o 7º ano, e eles vão ter muitas dificuldades. Isso pode acontecer depois? Claro que pode, acontece muito também. Mas nessa marca dos 7 primeiros anos de vida, isso vai ter uma influência muito grande. E com essa pessoa que eu estava conversando especificamente, ela começa a me contar que nós chegamos ao consenso que ela teve um problema com um professor. Ela me conta que com 5 anos de idade, ela lembra disso, né? O professor era muito brincalhão e ela não entendia essas brincadeiras desse professor. E quando ela não entendia a brincadeira do professor, ela ficava com medo do professor, ela começou a se retrair. Então ela tinha vergonha de pedir para ir no banheiro, porque com medo dele fazer as brincadeiras e colocar ela em evidência, colocar ela numa situação difícil. Então ela não ia no banheiro de jeito nenhum. Tinha outra situação onde ela tinha dificuldades com as lições, mas ela não pedia ajuda. E isso, com 5 anos de idade, foi um marco para ela, e as coisas foram acontecendo, e dentro dessas dificuldades ela teve que se virar sozinha, né? Ah, mas Gilson, isso é um grande crescimento para a pessoa. Não, nem tanto. Porque isso trouxe muitas sequelas para a vida dela, e hoje ela tem, né, tá na idade jovial, tá aí com seus 25 anos, com muitas dificuldades de se relacionar. Ela tem dificuldade de ter amigos, ela não quer falar em público, ela baixa a cabeça para todo mundo, ela é uma pessoa que não vai se expor de jeito nenhum, é uma pessoa que vai enfrentar a solidão, e isso incomoda demais. É uma coisa que não vai conseguir se relacionar com namorados. Imagina se pegar um namorado ainda um abusador. E quando fizer isso, tomar coragem para fazer ou pela carência ou por qualquer outro incentivo, ela vai ter muitos problemas e muitos danos em termos de relacionamento. Então é necessário que você perceba os sinais, né, para que você consiga tratar isso. Então, o que vem de muitos lares, o que vem de alguns lugares, o bullying é uma característica, é um nome atual, mas é uma característica dos tempos passados. Gilson, eu faço muitas palestras, as pessoas falam: Gilson, eu sofri bullying, estou viva e tal, eu apanhei do meu pai, da minha mãe, e hoje eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou uma pessoa que é muito diferente, eu sou uma pessoa saudável e tal. Então, naquele tempo, vamos lá. Naquele tempo foi o maior número nós tivemos um número muito grande, nós tivemos um número muito grande de alcoólatras, né? Em todas as casas tinha um santuário, tinha lá um alambique, uma cachaça na garrafa, com raiz, com folha, com fruta, com um monte de coisa. Tinha lá um alambiquezinho que parecia um filtro de hoje em dia, você abria lá e tinha até aqueles de carvalho e tudo mais. A pessoa ia ali, tomava uma talagadinha de cachaça e tudo, né? E vai. Era um tempo de poucas drogas no sentido lícita e ilícita. Era um tempo de poucas drogas em relação a... Vamos dar ilícita. Naquele tempo só tinha maconha, e quem fazia isso era os muito bambambam, né? Então a droga lícita era a cachaça e talvez o tabaco. Mas você não tinha um Rivotril, você não tinha a facilidade de ir até um psiquiatra, ir até um neuro e comprar um tarja preta para dormir, por exemplo. Então era assombroso a pessoa, que também não vejo grande diferença, né? Em alguém que se entregou à bebida e alguém que se entregou a um Rivotril, por exemplo. Eu dependo do Rivotril para dormir, eu dependo desse remédio para me sorrir, eu dependo desse remédio porque a minha vida é horrível.
Então, qual é a diferença? Bom, nos tempos antigos não existia isso. Aí você vê, mas o bullying no tempo antigo não tem nada a ver com remédio, falo disso outro dia. Mas eu estou dando um exemplo. Mas nos tempos antigos não existia a palavra bullying, mas era danoso para muitas pessoas. Quem teve um pai agressivo sabe a versão que tem sobre bebida. Quem teve um pai alcoólatra sabe que aqueles que tinha que buscar no bar, ou que alguém trazia ele até em casa, porque hoje não larga, né, por aí. Hoje larga por aí, desculpa. Naquele tempo não largava por aí. Se pegava aquela pessoa e levava ela até a casa dela, né? Porque era tudo bairro, todo mundo se conhecia, a cidade era menor mesmo, assim. Então era muito fácil você fazer com que fazer com que a pessoa chegasse em casa com segurança e tudo mais. Mas era vergonhoso para quem passava isso, porque todos os amigos do bairro estudavam na mesma escola. Só tinham poucas escolas, não tinham muitas escolas, então era vergonhoso. Pô, eu vi seu pai ontem e tal. Então tinha um monte de nomes. Essa ideia do bullying, onde você se sente inferior a todo mundo, onde fazia com que você se escondesse de todo mundo, onde tinha pessoas que te ofendiam, que te batiam, que tinham piadas de mau gosto. Eu lembro que na minha infância eu chegava, tinha uma roda de amigos e tinha alguns amigos específicos, né? De infância. Era muito menino naquele bairro, na rua, na verdade. E então era de bando, né? Meu Deus do céu, como era de bando. E aí tinha um bando de moleque, né? Todo mundo junto lá, tinha 15 moleque, tudo junto. E eu lembro que alguns deles, quando eu chegava, e sempre eram os que dominavam, né? Eu chegava, eles paravam de falar, ou iam embora e tal. Eu passei por isso. E eu lembro disso até hoje. Claro que eu tratei essas paradas todas, né? Porque são coisas que você fala, jura que fizeram isso? Cara, como esses caras eram cruéis, né? E aí te menosprezar, te colocar fora de algo, apelidos maldosos. E eles iam experimentando apelidos, até o que encaixava com a sua tristeza, entende? Até o que encaixava com o seu defeito, até o que encaixava com aquilo que você não tinha aceitação pela sua própria vida. Pessoas maldosas, assim também tem muitos pais que fazem isso. Chama a criança de burra e fica o tempo todo martelando na cabeça daquela criança. Então... os tímidos muitas vezes eles vão experimentar ao longo do tempo situações muito cruéis. E esses tímidos, quando tem uma interferência direta no seu estilo de vida, na sua vida, eles têm uma dificuldade de tudo. Para trabalhar, para namorar, para se relacionar, para ter família, para um trabalho, para escolher uma profissão. Isso tudo vai ser muito difícil. Como se tivesse um impedimento na vida dessas pessoas, né? Quando fala de falar em público ou se relacionar com pessoas, dá aquela secura na garganta. Já sentiu isso? Começa a secar a garganta e você fala assim, meu Deus do céu, e agora eu vou desmaiar. Você olha e fala assim, todo mundo é descolado nessa parada, só eu que vou ter esse sentimento, só eu que tenho esse sintoma. Isso é muito difícil pra mim. Aquela coisa de você falar assim, quem faz, levanta a mão. Cara, nunca que ia levantar a mão. Né? Então eram situações assim, e são situações assim que fazem com que as pessoas tenham muitos problemas e vão chegar na vida adulta com muitos transtornos. Pais de tímidos, olha só, pais tímidos, não de tímidos, pais tímidos geram filhos tímidos. Quando os pais são muito tímidos, eles acabam trazendo isso para o filho, à tona para o filho, porque eles nunca trataram isso. E aí na vida adulta, o que você tem que tratar? Você tem que tratar a criança que está ferida dentro de você. A criança que foi ferida, eu fiz esse post essa semana, né, dessa criança, todo adulto problemático, todo adulto que tem traumas, tem uma criança ferida dentro dele. E eu escrevi um post lá no Instagram, tem esse post lá. Quem não me segue no Instagram já segue lá, Gilson Biondo. Então, é bem difícil isso. E os pais repressores, né? Que tudo ele repreende o filho, tudo ele traz uma negativa, esse filho sempre vai querer a aprovação do pai. O pai é muito severo. Ele não deixa a pessoa ter originalidade, ser ela mesma, viver a vida dela mesma, né? Então, você vai ter essas dificuldades. Agora, Gilson, como que eu trato isso? Eu identifiquei isso, eu percebo que o meu filho tem isso. Se o seu filho tem isso, ele está passando por alguma situação na escola, então já vale ficar atenta, né?
Ah, mas nós tivemos a pandemia, então antes da pandemia aconteceu alguma coisa. Porque essa criança pode ser que ela se esconda e a pandemia para ela foi um refúgio. De repente os pais não acreditam no que a criança diz. Essa criança pode ter sido abusada por algum adulto e está em silêncio. Ela pode ter 8, 9, 10, 11 anos de idade e não está dizendo para você. Mas o comportamento dela, se teve alguma mudança de um tempo para cá, fique atento com isso. Sai mosquito, não compete comigo, pelo amor de Deus. Boca fechada não entra mosquito, não é isso, gente? E aí, o que acontece? Quando você começa a ter a percepção de que o seu filho de alguma forma mudou, é hora de ficar atento. Porque essa situação toda, né, as maritaquinhas ali, ó, tá... Vou fazendo a live, pode ser? Pronto. Vou deixar só agora, falaram. Aí, o que acontece? Quando você tem uma dificuldade nesse sentido, quando você tem, por exemplo, você percebe que o seu filho está tendo problemas de relacionamento, quando você percebe a mudança de comportamento, que começou a ficar trancado demais, ou ele faz demais tarefas repetitivas, videogame o tempo todo, celular o tempo todo, você tem que... Não existe um equilíbrio. Você tem que se preocupar sim. Agora, eu não estou falando só da criança, estou falando de você como adulto também. Se você chegou no momento adulto, cheio de complexos, cheio de problemas, se você não consegue, fala, eu não consigo mais me relacionar, eu estou com medo e tudo mais, está relacionado à sua timidez, você precisa não tratar o que aconteceu com você no relacionamento passado, mas sim o que aconteceu com você na infância. Ou o que você está tentando provar para as pessoas o tempo todo, né? Que você é melhor do que aquilo, porque alguém te desafiou em algum momento e isso é muito ruim. Como que eu vou fazer isso, Gilson? Como é que eu consigo tratar isso? Em primeiro lugar, eu aconselho sempre as pessoas a procurar terapia. Terapia não é uma cultura brasileira, mas terapia ela é extraordinariamente importante para que as pessoas consigam tratar de assuntos que elas propriamente sozinhas não vão conseguir. A terapia, ela te possibilita desatar nós que amigos não vão fazer. E amigos não substituem a terapia, assim como a terapia não substitui amigos. Mas que você precisa, pelo amor de Deus, deixa eu fazer a live. Que você... Desculpa, gente, é muita gente nessa live. Que você... até perde o fio da meada. Que você vai desatar nós da sua vida, que você, de repente, esse nó foi atado e deu um emaranhado aí, né, no novelo de lã, lá atrás, lá na sua infância. São coisas que você precisa tratar na linha do tempo, são coisas que você precisa tratar para recomeçar a sua vida. Você precisa recomeçar do zero, você precisa fazer as coisas acontecerem na sua vida, então você precisa fazer a terapia. Gilson, uma terapia para rico, terapia para nada disso, cara. É um investimento, assim como você vai no cardiologista, assim como você leva o carro no mecânico, você depende do mecânico, depende do cardiologista, depende do ortopedista, depende, enfim, você também vai encontrar. Mas aonde eu encontro? O mecânico, você não vai encontrar ele sem ele te cobrar alguma coisa. Óbvio que os melhores, os tops, né, da terapia vão cobrar, e não vão cobrar barato. Agora, você vai encontrar isso numa associação, numa ONG, numa igreja, você vai encontrar isso no Google, vai ter oferecimento de muitas, eu tenho uma live específica para isso, lá no YouTube, no YouTube é Gilson Biondo, www.youtube.com/Gilson Biondo, vai lá, procura lá. Como encontrar terapia sem custo, grátis ou coisa do tipo. Você vai encontrar diversos sites que vão te oferecer isso, né? Que vão te oferecer a terapia, que vão te trazer o acolhimento emocional, que vão te trazer o acolhimento psicológico e tudo mais. Sai, mosquito, pelo amor de Deus! Tá ficando cômica a live, né, meu? Descobri muita coisa na terapia do meu passado, tá vendo? Que legal, tá? Isso é extraordinariamente, é uma mudança radical na vida do ser humano, né? Então a terapia, ela é primeiro para mim é isso.
Você precisa de terapia, todo ser humano precisa de terapia. Eu acho que terapia e massagem devia ser... Massagem é uma coisa maravilhosa. Terapia e massagem devia estar no SUS, né? Como as primeiras necessidades do ser humano. Mas, vamos lá. Então você vai encontrar isso. Aí você, Gilson, mas não tenho a igreja, a ONG, então vai na UPA aí, perto aí. Tem aí, na sua cidade, o SUS vai te oferecer isso, né? Uma terapia. E vai trazer respostas para você em relação a isso. Mas uma das coisas que eu falo bastante, né, é quando você... para que você consiga se expor aos poucos. Eu tenho um problema de timidez, então vai aos poucos, como micrometas. Nós fizemos aqui o seminário Recomeçar, inclusive dia 3 começa, tá? Mudou não. Dia 7 é a finalização. Eu estava falando dia 7, mas vou começar no dia 3. A partir desse final de semana, provavelmente, naquele grupo que tem aí na bio, já vai começar a chegar alguns recados para vocês, tá bom? Quem está no grupo do Recomeçar, Gilson, eu quero recomeçar minha vida do zero. Clica no link que tá na bio aí. Bom, vamos lá. Para você que tá aí no TikTok e no Instagram, clica no TikTok, clica na minha foto, aperta o sininho, que todos os dias, quando eu entrar na live às 7h12 da manhã, ele vai te avisar. Que olha, o Gilson entrou na live. Então tem live todos os dias às 7h12 da manhã com temas diferentes. E eu hoje estou usando temas. Hoje, nossa, que hoje que ficou, né? Hoje eu estou usando temas muito práticos que são pessoas. Esse tema que eu estou usando hoje foi uma pessoa que me perguntou sobre isso ontem. Como que ela conseguiria melhorar isso na vida dela? O que ela tinha que fazer para mudar isso na vida dela? E eu estou trazendo hoje para a live um caso real, entende? Então se você tem um caso real e quer que eu traga para a live, me manda um WhatsApp que eu vou trazer isso para a live com o maior prazer, com a maior alegria. Agora, você está aí, tanto no Insta quanto no TikTok, você pode clicar no meu nome, vai aparecer a minha foto, os dizeres e tem um link embaixo. Entra nesse link, vai ser um seminário gratuito, vai te ensinar a encontrar a raiz do problema, como que você vai numerar isso e como é que você vai superar isso, trabalhar isso para mudar radicalmente a sua vida em alguns pontos que você quer. Vai fazer você encontrar isso. Para quem serve isso? Para quem passou por uma traição, para quem passou por um divórcio, para quem passou por um luto, para quem recomeçar a vida do zero. Recomece ela, restarte sua vida e aí, enfim, esse link tá aí. Entre no grupo do WhatsApp e nós, até o final dessa semana, nós já estaremos enviando as informações para todas as pessoas que entraram, tenham a oportunidade de fazer aí o Recomeçar, tá bom? É um seminário gratuito. Óbvio que tem a próxima turma, é óbvio, tem a próxima turma do projeto Recomeçar, onde tem mentorias, aonde recebe os e-books, aonde recebe todo o material. Gente, e outra coisa, tem Papai Noel na área, que isso aí vai ter, eu não queria nem estragar, mas assim, vai ter metade do preço. O valor já é baixo. Entendeu? É menos que uma sessão de terapia para você, 1 ano de tratamento com mentoria, vendo a gente todos os dias praticamente. Mas enfim, voltando aqui, o que acontece? Se expõe aos poucos, e a gente fala lá no Recomeçar sobre as micrometas, né? No seminário. E aí a ideia de você tratar as micrometas, cara, você se expor devagar. Micrometas é você criar metas pequenas. Lá a gente explica melhor isso, mas no seminário vai explicar bem melhor isso aí. Mas você vai criar, por exemplo, avanços contínuos, porém curtos, para que não interfira no seu estado emocional, para que não tenha um constrangimento no seu avanço, mas que você faça isso gradativamente conforme a sua confiança. E você conseguiu bater aquela micrometa, eu falo de micro porque é micro, é uma micrometa, beleza, eu não consigo falar em público, então fale durante 30 segundos, faça uma pergunta óbvia, uma pergunta natural na escola, em qualquer lugar que você esteja, faça no trabalho, enfim, e comemore que você conseguiu fazer aquilo. Caramba, para algumas pessoas aquilo foi... que pergunta mais óbvia, não tem problema, mas para você, para o seu filho, foi algo extraordinário. Então comemore isso. Quando você faz a comemoração, algo extraordinário acontece porque você sentiu confiança e aí a autoconfiança começa a aumentar.
Uma das coisas que você precisa fazer também, que vai te ajudar muito, é filtrar as críticas, cara. Filtre as críticas. Quebre essas críticas. Não deixe que as pessoas o tempo todo fiquem te criticando. Crítica, 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 crítica. Cara, vale a pena ouvir dessa pessoa crítica? Não, a pessoa só está fazendo aquilo para te perturbar, para roubar a tua paz. Vale a pena você... Não! Então, ponto final, aquilo não serve para mim. Tem que filtrar as críticas, saber de onde vêm as críticas. Às vezes são pessoas maldosas que só querem ver você mal. E aí você está dando gostinho para elas de que as coisas aconteçam, certo? Controlar a ansiedade. Como é que eu controlo a ansiedade, Gilson? Você vivendo aquele momento que você está vivendo, não o excesso do futuro. Se você vai fazer alguma coisa à noite, viva o momento agora. Não fique o tempo todo pensando na noite, à noite, à noite, à noite, à noite. Não, a noite é a noite, agora é agora. Então eu vou agora, como é que eu tiro a concentração da noite? À noite eu vou ter uma live, eu vou fazer alguma coisa e tal, mas nesse momento eu vou apreciar um belo café. O aroma do café. Eu me ligo no momento que eu tô vivendo agora, certo? E qual é o momento que eu tô vivendo? Vamos pensar que eu tô com cacuete, que eu fico fazendo assim, né? É um mosquitinho que vem aqui na área aqui e quer competir comigo, assim como as maritacas também, os macaquinhos e vai que vai. Eu vou apreciar um bom café, eu vou sentir o aroma do café, ou daquele chocolate, entendeu? Ou daquela xícara de chá. E depois eu vou apreciar o calor. Eu vou apreciar não só o aroma, mas também o sabor. Assim como uma comida. A gente come para engolir, come para matar a fome. Não, tem que saborear. Saborear é jogar para cá, jogar para lá. E o sabor tá ali, né, em algumas propriedades da língua, da boca. Então não é o fato de engolir, é o fato disso ficar, né, transitando ali dentro da sua boca. A sua língua vai te dizer aquilo. Você tá com a garganta inflamada, tá com o nariz trancado, você não sente sabor de nada, né? Mas quando você consegue fazer isso, cara, e depois disso uma respirada funda, né? Coisa boa é respirar, gente, pelo amor de Deus, que coisa maravilhosa é isso. Por mim que passei Covid, você que passou, enfim, coisa maravilhosa é isso. Saboreie uma xícara de café, saboreie uma xícara de chá, um chocolate, sabe, qualquer coisa que você goste. Acredite que você consegue controlar a sua ansiedade vivendo esse momento. Não depositando nesse momento. Depois que eu terminei a minha xícara de café, eu vou ouvir pessoas. Eu não preciso expor as minhas ideias. Se eu tenho um problema de timidez, eu vou ouvir o que a pessoa tem para dizer. Mas é dentro disso, dentro deste parâmetro e outros, que a gente consegue avançar. Acredite em você. Você tem que acreditar que você é capaz. Você tem que acreditar que Deus te fez com a beleza natural que você tem, ok? Mas eu não me sinto bonita. A pessoa é a coisa mais linda do mundo, gente. A pessoa tem um cabelo lindo, os olhos lindos, boca linda, corpo lindo. Não importa se está um pouquinho acima do peso, você trabalha para chegar como você gostaria, mas não perfeccionista, entende? Só encontre a beleza de viver, mesmo porque você não fica olhando no espelho 24 horas. Você olha no espelho e já esquece sua aparência. Olha só o que eu estou te falando. Fala para mim agora. Fala de você. Você nem lembra da sua aparência. Você só lembra da sua aparência quando você olha no espelho. Sim ou não? Você lembra da sua aparência? Como você é? Como estão os seus olhos? Não lembra. Pode falar que lembra, mas não lembra. Você está olhando para alguma foto então. Porque a gente não lembra da nossa aparência. Quando a gente se arruma, vai lá no espelho, olha, arruma o cabelinho, passa lá a escova, um monte de coisa, tal, beleza, colocou a roupa que você queria, passou perfume, protetor solar, enfim, pegou as coisas e vai pro trabalho. Você não lembra. A não ser que você vai fazer uma selfie, a não ser quando você entrar no espelho, mas você não lembra da sua aparência. Então, isso é uma das coisas que menos importa, ok? O importante é você se sentir bem. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou até usar um provérbio bíblico que diz o seguinte:
Um coração feliz formoseia o rosto. As pessoas que são felizes estão com um coração feliz. É isso. E as pessoas que estão amargas e entristecidas é porque o seu coração está amargo e entristecido. Precisa pensar muito nisso. Não tem relatividade nesse Paranauê. É isso e ponto. Não tem meio termo, não tem em cima do muro. E você precisa trabalhar isso na sua vida, porque a vida é isso. Não se leve tão a sério. Não se leve tão a sério. Não exija muito de você. As pessoas erram também. Todas as pessoas erram. Então isso eu acho que vai te ajudar bastante, mas acima de tudo procure a terapia. A terapia é vida, a terapia é onde você vai conseguir tratar de traumas, de relacionamentos, de um abuso, vai conseguir vencer aí o luto. A terapia é onde você vai conseguir fazer com que a sua vida tenha um significado mais amplo do que você olha e vê só aquilo, entende? Só aquilo. Eu só vejo isso. Não, a vida é gigante, ela é muito grande e tem tempo para fazer muita coisa ainda. Ah, mas a minha vida é curta, eu só tenho... entrou uma senhora esses dias aí rapaz, ela tinha 69 anos, toda feliz, toda feliz. Eu tenho 69 anos no vigor, então é isso. A gente só envelhece quem quer. Espero que essa live tenha te ajudado hoje. Espero que esse tema tenha sido totalmente acolhedor. Se você está assistindo esse vídeo de repente agora já pelo canal que já está gravado, óbvio que quem está na live é uma coisa, mas quem assiste ele posteriormente, já se inscreve no canal, curte, compartilha, usa esse vídeo aí para outras finalidades, encaminha o link para as pessoas e assim é. Para você que está aqui ao vivo e a cores, espero que tenha ajudado. A Fê tá falando, amei! Fê não, Zana, não, Fê, Zana, não, então vai. Dana, beijo pra você, obrigado de coração, espero que realmente tenha sido de grande valia pra você. E você que tá aqui no TikTok,